Olá pessoal, vamos retomar nossos estudos e na aula de hoje nós vamos formular um dos principais conceitos da análise combinatória, que é a regra do produto, também conhecida como princípio fundamental da contagem ou PFC. O entendimento dessa regra vai ser fundamental para a gente poder resolver a maioria dos problemas que estudaremos daqui para frente. Nessa aula, no final, a gente tem que entender muito bem o que é um evento e o que é uma etapa do evento, tá? Então vamos prestar bastante atenção e vamos acompanhar a solução de alguns problemas. Vamos começar por esse. Aqui diz assim: uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros, né? Então vamos sublinhar aqui, ó. Ela quer ir de Recife a Porto Alegre, mas vai dar uma parada em São Paulo. Existem 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo lá do Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, depois que ela estiver em São Paulo. De quantas maneiras possíveis ela pode viajar de Recife até Porto Alegre? Então vamos aprender a diferenciar aqui algumas ideias. Vou levantar um pouquinho para a gente ter um espaço aqui para trabalhar, tá? Então vamos aprender o seguinte, a perceber o seguinte nesse tipo de questão. Observe que a pessoa quer sair de Recife, chamar de R, e ela quer chegar em Porto Alegre, vou chamar de Porto Alegre PA. Então ela quer sair de Recife a Porto Alegre. Isso aqui vai se chamar evento. Esse é o evento que a gente quer. Agora, o nosso evento ele é repartido em duas partes. Primeiro, ela vai sair de Recife e ela vai chegar em São Paulo. Depois de São Paulo, ela vai pegar de novo um outro roteiro para chegar em Porto Alegre. Então, essa partezinha aqui é chamado de etapa 1. E essa outra parte aqui, a gente vai chamar de etapa 2. Então, observem que o evento, que é viajar Recife e Porto Alegre, ele foi dividido em duas etapas. Então, vamos construir assim, né, a ideia. A gente sabe que de Recife até São Paulo, eu vou colocar aqui uma... De Recife, eu vou trabalhar com R, tá? De Recife a São Paulo, a gente tem 5 roteiros. Então, vamos chamar de roteiros. 1, 2, 3, 4 e 5. E de São Paulo a Porto Alegre, nós temos 4 roteiros. Podemos chamar de 1, 2, 3, 4, mas eu vou mudar para A, B, C e D. Observe que quando a gente está no 1, aliás, no roteiro 1, que é a ida de Recife a São Paulo, depois que a gente usar esse roteiro, a gente pode pegar o roteiro A para Porto Alegre, que a gente está em São Paulo, pegar o B, o C ou o D. E assim a gente poderia fazer para todos os roteiros de Recife a São Paulo. O 2, nós poderíamos pegar o 2 também, depois... o 2 é o roteiro de Recife a São Paulo, tá? Esse 2 aqui. Poderíamos depois pegar o roteiro A para Porto Alegre, o B, o C ou o D. Então vocês percebem que eu estou usando aqui a árvore A, B, C e D. E se a gente sair do 4, pegar o roteiro 4, depois a gente pode escolher o A, o B, o C e o D. E por último, se a gente escolher o 5, depois a gente pode escolher o A para Porto Alegre, o B, porque a gente está em São Paulo, C e o D. É fácil de perceber aqui que a gente poderia ter montado essa ideia de outra forma. Assim, né? A gente poderia ter pego assim, Recife e São Paulo. Então a gente tem aqui um roteiro para chegar em São Paulo, outro e outro.
e outro, e outro. De São Paulo a Porto Alegre, a gente poderia ter feito assim. 1, 2, 3 e 4. Então, se a gente numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui A, B, C e D, a gente vai perceber que o evento Recife-Porto Alegre é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, a gente tem 5 possibilidades, e na segunda etapa nós temos 4 possibilidades. Porém, vamos imaginar que a gente vai resolver isso aqui no braço, né? Então a gente poderia seguir o caminho 1A, tanto aqui quanto aqui, o resultado vai ser o mesmo, tá? A gente poderia seguir 1A e chegaríamos a Porto Alegre saindo do Recife, 1B, 1C e 1D. 2A, 2B, 2C e 2D. 3A, 3B, 3C e 3D. 4A, 4B, 4C e 4D. 5A, 5B, 5C e 5D. Ou seja, usando qualquer um dos dois esquemas, ou esse aqui de baixo, que é o diagrama de árvore, ou esse aqui de cima, nós chegaríamos nesse resultado aqui, e se a gente contar, nós temos 4 vezes 5, 20 possibilidades. Então, existem 20 maneiras diferentes possibilidades de sair de Recife e de chegar em Porto Alegre. Porém, a gente pode resolver esse probleminha de um jeitinho mais rápido, né? Por quê? A gente percebe, olha só, agora começa a teoria que a gente tem que guardar. A gente percebe que o evento ele é constituído de duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2. Então, o evento ele é constituído de duas etapas. Na primeira etapa, nós temos 5 possibilidades. E na segunda etapa, nós temos 4 possibilidades. 5 possibilidades e 4 possibilidades. Então, se a gente multiplicar 5 vezes 4, nós vamos descobrir as 20 maneiras diferentes da gente executar esse evento ou realizar esse evento. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Apesar de simples, eu estou abrindo tudo, mas é para que vocês entendam o que é o evento e quais são as etapas do evento. E aí, depois a gente vai generalizar isso, definir, então, o que é princípio fundamental da contagem, baseado nesses termos evento e etapas, tá? Aqui nós temos um segundo problema, tá? A gente vai resolver utilizando a mesma teoria. Então, a gente tem aqui, ó, um jogo é realizado lançando-se um dado de 4 faces numerados de 1 a 4. Então, olha só, um dado de 4 faces numerados de 1 a 4. Esse dado ele é conhecido como tetraedro. E o tetraedro, para quem não conhece o tetraedro, ele é uma figurinha mais ou menos assim, né? Deixa eu desenhar um aqui. O tetraedro ele seria assim. Uma figura aqui assim, ó. Desligar aqui. Ligar de novo. Então, esse é um tetraedro, né? A gente observa que ele tem faces. Essa face aqui da frente, eu vou chamar ela de 1. Essa face aqui da frente, eu vou chamar ela de 2. A face que está lá atrás, né? Eu vou chamar ela de 3. E tem uma face que está no chão aqui, ó, que eu vou chamar ela de 4. Então, esse é um dado de 4 faces numeradas de 1 a 4, tá? Aí vamos continuar a leitura do nosso problema, para quem não conhecia o tetraedro, não lembrava. E em seguida ele lança também uma moeda, tá? Então ele vai lançar um dado e uma moeda. Cada resultado, olha só, então o resultado é um par ordenado, onde o primeiro elemento é um número obtido do dado.
o primeiro elemento é do dado. E o segundo elemento desse par ordenado, todo mundo lembra o que é um par ordenado, é a face obtida na moeda. Então, o segundo elemento é a moeda, cara ou coroa. Quantos resultados são possíveis? Então, deixa eu só ter um espaçozinho aqui maior para a gente discutir. E vamos lá. Pessoal, o que é o evento aqui? O evento é o par ordenado, tá? Então, olha só, o evento aqui, só para a gente ficar bem atento, o que a gente está procurando? A gente está procurando o evento que é um par ordenado, que eu vou chamar aqui de AB. Tá? Ou dado moeda, vou chamar assim, o evento ele é o dado nessa ordem e a moeda ele coloca nessa ordem, tá? Então, esse é o evento, dado moeda. E esse evento ele tem duas etapas. O dado é a etapa 1 e a moeda é a etapa 2. Você verifica que lançar o dado é independente de lançar a moeda, tá? Então são termos também que a gente vai precisar depois na teoria ali para definir. Então vamos lá. A gente vai estar jogando o dado e depois a moeda. Então vamos imaginar a árvorezinha assim, né? Com 4 possibilidades. Uma face do dado, a segunda face do dado, a terceira face do dado e a quarta face do dado. Depois que o dado saiu, então o dado, a gente está representando as faces dele. Faces do dado. Por 1, 2, 3 e 4. E a moeda, as faces, vamos representar por cara e coroa com a linhazinha aqui ó, em cima, tá? Então aqui é cara e aqui é coroa. Então, depois que o dado sai, vai ser lançada a moeda, tá? Então a moeda pode ser cara ou coroa. Então aqui, cara ou coroa. Cara ou coroa. Lançamento do dado, apareceu a face 4, depois a moeda cara ou coroa. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Aqui a gente vai ter, nessa ordem, o dado, face 1 e a moeda. Cara, face 1 e coroa. É dado 2 e cara. Dado 2 e moeda coroa. Face 3 e moeda cara. Face ainda 3 e a moeda apareceu coroa. Face 4 e apareceu cara. Face 4 e apareceu coroa. Observe então que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então temos 8 possibilidades. Quando a gente lança um dado e uma moeda. Existe um jeito mais fácil, né? Sem o auxílio aqui da árvore, a gente pode chegar no mesmo resultado 8, né? Observando que para cada número obtido no dado, é possível formar 2 resultados com a moeda. Por exemplo, vamos imaginar que a gente lance o dado e saia a face 3, né? Vamos imaginar que a gente lançou o dado e saiu 3. Quando a gente lançar a moeda, vai sair cara ou coroa. Então, para cada face do dado, a gente tem 2 possibilidades depois que a gente lançar a moeda. Tá? Então, como nós temos 4 faces, então nós temos 4 e cada uma tem 2. Então, a gente poderia pensar que há 4 possibilidades para a face e 2 possibilidades para a outra. Então, a primeira etapa, a gente pode dizer que na primeira etapa nós temos 4 possibilidades. E na segunda etapa nós temos 2 possibilidades. Ora, o total, então, nada mais é que o produto dessas 2 ideias. Então, se a gente multiplicar 4 vezes 2, a gente também vai obter 8, que é o resultado que a gente obteve ali atrás,
tendo esse trabalho aqui, que foi montar o diagrama de árvore, tá? Vamos para mais um probleminha, para a gente concluir a ideia e depois a gente definir. Pessoal, aqui tem outro probleminha. Quantos números de 3 algarismos, tá? A gente então quer formar números de 3 algarismos, podem ser escritos nas seguintes condições. O algarismo das centenas, então aqui, ó, corresponde a um múltiplo de 3. O das dezenas é 4 ou 7. E o das unidades é um múltiplo de 5. Então, o que a gente tem aqui? Vamos ver. A gente quer montar um número com 3 algarismos. Eu vou representar esse número com 3 espaços aqui, tá? Então, o primeiro aqui, vou colocar um quadrado para representar o primeiro algarismo, depois o segundo algarismo, depois o terceiro algarismo. Tá? Então, o número ele tem 3 algarismos. Ele é composto, então, de unidade, dezena e centena. Tá? Só que esses 3 aqui vão formar o número que a gente quer. Então, isso aqui é o evento, ó, que é o número. Esse é o evento, que é montar um número. Isso aqui é uma etapa, vamos chamar de etapa 1. Isso aqui é uma outra etapa, vamos chamar de etapa 2. E isso aqui é a outra etapa, etapa 3. Então, observe que esse evento está dividido em 3 etapas, tá? Os anteriores eram 2 etapas. Vamos subir um pouquinho aqui para a gente poder resolver. Então tá assim, tá? Então vai ficar assim. O algarismo das centenas, ele é um múltiplo de 3. Então lá, o algarismo da centena, vou chamar de C, ele é um múltiplo de 3. Múltiplo de 3 são o 0, o 3, o 6 e o 9. Os da dezena é o 4 ou 7. Então o da dezena é o 4 ou 7. E o das unidades, ele é um múltiplo de 5. O das unidades, ele é 0 ou ele é 5. Como a gente tem que montar um número com 3 algarismos, a gente precisa montar um número com 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, esse primeiro não pode ser o 0. Ele não pode ser o 0, porque se eu colocar 0 aqui no início, eu vou formar um número com 2 algarismos. Então, esse aqui não pode. Então, se a gente trabalhar com a árvore, o diagrama de árvore, a gente poderia pensar assim: o 3, ele pode ter depois dele, ele pode ter o 4 ou 7. Então, aqui é a centena, eu posso ter o 4 ou 7. E depois de escolher o 4 ou 7, eu posso escolher o 0 ou 5. Então, a gente poderia formar aqui, ó, o número 340, o número 345, o número 370 e o número 375. A mesma coisa é quando a gente coloca 6 na centena. Ele vai poder ter 4 depois dele ou 7 depois dele. E depois do 4 eu posso ter 0 ou 5. 0 ou 5. Então o número formado aqui foi o número 640. Aqui o número 645. Aqui o número 670. E aqui o número 675. E ainda existe o 9. O 9 na centena pode ver depois na dezena o 4 ou 7. Depois na unidade eu posso ter 0 ou 5. Na unidade, 0 ou 5. Então os números aqui seriam 940, 945, 970, 975. Então, se a gente contar aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Então, nós temos 12 maneiras ou 12 possibilidades.
Só que a gente poderia resolver esse problema de uma maneira mais simples. Essa aqui é a etapa 1. Etapa 1. Essa aqui é a etapa 2. E essa aqui é a etapa 3. Ora, a etapa 1, nós temos 3 maneiras diferentes de escolher a etapa 1. A etapa 2 independe da etapa 1. Então nós temos 2 maneiras. E a etapa 3 independe das 2 anteriores e tem 2 maneiras. O produto desses 3 números, 3 vezes 2 vezes 2, vai dar justamente o total de possibilidades que a gente achou lá no final. Claro, resolvendo assim de uma forma muito mais simples do que desenvolver através de todo o processo de árvore. É possível utilizar um esquema? É possível construir a árvore? Sim, mas se a gente puder trabalhar direto com o produto, por isso que chama princípio fundamental da contagem, ou regra do produto, porque a gente vai trabalhar com o produto, tá? Pessoal, definindo então, né, o que é o princípio fundamental da contagem, agora talvez vocês entendam com bastante tranquilidade. Então vamos lá, eu destaquei aqui em vermelho. Se um evento é composto de 2 etapas ou mais etapas, tá? Sucessivas, quer dizer, uma após a outra, e independentes, quer dizer, uma etapa posterior, ela não depende da anterior, né? De tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é m, tá? Esse m é uma quantidade qualquer, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é n. Então, o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto da primeira etapa, pela segunda etapa, pela terceira etapa e assim sucessivamente. Então, é assim que se define o PFC, tá? Isso vai ser bastante útil para vários problemas que vocês vão encontrar aí. Para adiantar o lado de vocês, eu separei aqui alguns exercícios que tratam desse assunto, que estão na apostila, na página 39, questões 4 e 5, e está na lista 10, nas questões 1, 4, 6, 5, 6, 7. Então, todos esses exercícios, pausem o vídeo, depois anotem e tentem resolver todos esses exercícios, tá? E o que tiver dúvida, perguntem. Então, até a próxima aula. Voltamos já. Pessoal, agora vamos retomar, mas vamos aprender como resolver o problema do número de funções usando a análise combinatória, tá? Aqui tem um probleminha, eu vou fazer a leitura para vocês e depois a gente elabora um plano para resolver, tá? E depois a gente generaliza isso, tá? Então vamos lá. Um conjunto A possui 2 elementos. Está aqui o conjunto A com os elementos A e B. E um conjunto B, ele possui 3 elementos. Tá? B tem os elementos 1, 2 e 3. Quantas funções, aqui está uma pergunta, tá? Quantas funções de A em B podem ser construídas, tá? E depois uma outra pergunta, quantas funções de B em A podem ser construídas? Então vamos lá. Só relembrar o conceito de função, né? Deixa eu fazer um esboçozinho aqui de 2 funções. A gente tem aqui uma ideia, né? E aqui a gente tem uma outra ideia. Deixa eu pegar aqui, mais ou menos. Tá aqui. Então aqui vamos chamar de conjunto A e vamos chamar isso aqui de conjunto B, tá? E aqui eu vou pegar um grupo de elementos quaisquer, né? x1, x2 e x3, só para fazer um comentário de função. E aqui eu vou chamar de y1, y2, y3, y4, y5, y6 e por aí vai, tá? Agora vamos fazer algumas ligações aqui. Vamos pegar esse x1 e ligar com o x2. Vamos fazer uma ligaçãozinha aqui. Agora vamos pegar esse x2 e ligar lá no y1. E o x3 aqui vamos pegar no y3. Aqui a gente tem, né, só separar uma ideia aqui, porque a gente vai precisar depois para comentar. A gente tem isso aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos agora aos comentários. O que é uma função, né? Só para relembrar. Vamos lembrar o conceito dela, né? Função é uma correspondência, tá? Ou uma relação que associa a cada elemento do conjunto A
tá? Então aqui estão os elementos do conjunto A. Um único elemento no conjunto B. Então o x2 ligou no y1, o x1 no y2 e o x3 no y3, tá? Os elementos de B, esses elementos de B, que estão associados a algum elemento de A, esses que eu coloquei dentro de um conjunto vermelho aqui, são chamados imagens, tá? Da função. Esses aqui são as imagens da função. A gente chama ele de domínio da função. E o conjunto B, a gente chama ele de contradomínio. Só para relembrar o conceito de função, tá? No nosso problema, vamos perceber que o conjunto A é o domínio, para a primeira ideia, e o conjunto B é o contradomínio. Vamos montar, então, duas ideiazinhas aqui, né? Vamos construir aqui o conjunto A, tá? E vamos construir aqui o conjunto B. Eu vou montar vários desses, tá? Já, porque eu vou construir todas as possibilidades aqui no primeiro momento para a gente analisar e depois, no segundo momento, então aqui a gente tem o conjunto A e aqui a gente tem o conjunto B. Aqui a gente tem o elemento A e aqui a gente tem o elemento B e aqui a gente tem o elemento 1, aqui o 2 e o 3. Tá? Eu vou levantar aqui um pouquinho. Vou tentar isso, vamos deixar aqui assim. E eu vou fazer uma cópia, para a gente não perder tempo, né? Desse conjunto aqui, tá? Eu vou fazer uma cópiazinha aqui. Outra aqui. Só para não ter que repetir tudo de novo, né? E outra aqui. Aí depois eu vou pegar tudo isso aqui de novo. Vocês já vão entender, tá? Copiar aqui embaixo. Né? Esse negócio de fazer ao vivo é terrível. Tá louco? É muito fácil pegar um PowerPoint e ficar batendo nele e construindo essas bobagens. Tá? Agora, olha só. Vamos pegar e vamos fazer todas as possíveis funções que nós teremos aqui. Vamos pegar essa cor verde aqui. Então vai ficar assim. Vamos ver o A pegando 1 e o B pegando 1. Agora o A tendo a imagem 2 e o B tendo a imagem 2. Tu vê que são funções, tá? O A pegando a imagem 3 e o B pegando a imagem 3. Agora o A vai pegar o 1 e o B vai pegar o 2. O A continua pegando 1 e o B agora vai pegar o 3, tá? O A agora vai pegar o 2 e o B vai pegar 1. O A continua com 2 e o B agora vai pegar o 3. Tudo é diferente, né? Vocês estão entendendo a lógica aí, né? O A agora vai pegar o 3 e o B vai pegar 1. E o A vai pegar o 3 de novo e o B vai pegar o 2. Eu montei, então, todas as funções de A em B aqui, todas possíveis com esses elementos que nós temos. Se a gente contar aqui, então eu estou fazendo no braço, né? Para que vocês percebam aí a quantidade e depois a gente generaliza isso e faz de um jeitinho mais rápido. Nós temos 8 mais 1, 9, né? Então temos 9 funções. Entenderam, né? Agora, veja se não ficaria mais fácil se a gente fizesse assim. Veja bem. Elementos de A. Eu vou colocar aqui. Elementos de A. Elementos do conjunto A. Nós tínhamos lá o elemento A e B, né? Então vamos construir aqui, deixa eu pegar uma caixinha. Eu vou pegar aqui o elemento A. Pegar uma caixinha, né? Não um círculozinho. Eu tenho aqui o elemento A e eu vou colocar aqui o elemento B, tá? Então, aqui eu teria o elemento A e aqui dentro o elemento B. Agora, quantas imagens nós temos para cada um? Possibilidades de imagem. Vocês viram que o A, ele poderia escolher 1, 2 ou 3 como imagem. Então ele tinha 3 possibilidades de imagem, o A. 3. E o B também. O A escolhendo 1, não tem problema o B, ele pode escolher 1 também. Então o B tinha 3 possibilidades de imagem. Ora,
Pela regra do produto, ou pelo princípio fundamental da contagem, que é a mesma coisa, né? Pela regra do produto, que a gente viu há pouco, na aula anterior, né? Pela regra do produto, nós teremos, então, 3 vezes 3, 9. Então, nós chegamos no mesmo resultado, usando aqui um esqueminha do princípio fundamental da contagem. Tinha uma outra pergunta lá, que era assim, ó. Quantas funções de B em A podem ser construídas? Então, agora a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Elementos de B. Agora eu estou respondendo a segunda parte do problema. Elementos de B. Quantos elementos nós temos em B? Se vocês lembrarem, nós temos 3. Então, vou colocar aqui, ó. Um elemento, 2 elementos e o terceiro elemento. Qual eram esses elementos? Era o elemento 1, o 2 e o elemento 3. Quais são as possibilidades agora de imagem? Vocês lembram que agora o B está lançando flechas no ar, né? Possibilidades de imagem. Então a gente viu o A, ele tem 2 elementos. Aqui ele vai ter 2 possibilidades. Aqui 2 possibilidades, que é o A ou o B. E aqui 2 possibilidades. Então, logo, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, 8 funções aqui. Tu viu que a quantidade é diferente? Né? De repente pode até dar igual, mas nesse caso aqui, a quantidade de funções de A para B é diferente da quantidade de funções de B para A. Vamos resolver um outro exercício, tá? Usando o princípio fundamental da contagem. Quantas funções de A em B podem ser construídas se A tem 4 elementos e B ele tem 5 elementos? Então vamos imaginar que o A ele é formado pelos elementos x1, x2, x3 e x4. Tá? Então vamos lá. Elementos de A. Elementos de A. Então nós temos 4. Deixa eu colocar aqui 4 caixinhas para representar cada um deles. Elemento 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem aqui o x1, o x2, o x3, que é o elemento que lança flechas, tá? E a x4. Agora ele vai pegar a imagem, né? Então, possibilidades de imagem, né? Que eu chamei lá em cima. Então, lá. Possibilidades de imagem. Então, aqui a gente tem quantas? A gente tem 5 imagens, ó, que é o conjunto B. Então, a gente tem 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui vai dar 5 à quarta. Esse aqui, se resolver, dá 625. Agora, pessoal, vamos generalizar essa ideia, tá? Trabalhando agora com conjuntos com quantidade finita de termos, mas sem a gente definir qual é essa quantidade. Se A e B são conjuntos finitos, A com N elementos e B com K elementos, quantas funções de A em B podem ser construídas? Então, vamos lá. O A ele tem N elementos. Então, a gente poderia pensar no A assim. Ele tem o elemento A1, tem o elemento A2 e ele tem o elemento AN, ou seja, N elementos. Então, vamos lá. Elementos de A.
elementos de A. Então, vamos construir algumas caixinhas aqui. 1, 2, 3, 4. Aí aqui dentro a gente vai chamar de A1, aqui de A2, aqui de A3 e aqui de AN. E aqui um monte no meio. Aí, imagens, né? Possibilidades de imagem. Vou colocar assim bem mais rapidinho agora. Aí a gente tem aqui o A1 lançando as flechinhas, escolhendo lá do outro lado. Então a gente tem aqui K elementos, K elementos, K elementos, K elementos. Então pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem K vezes K vezes K vezes um montão de K vezes K, N fatores, que é a quantidade que a gente tem. Então, esse aqui vai ser K elevado a N. Agora, veja bem, pessoal, para facilitar a vida, quem é esse K? Vou colocar de vermelho aqui. Quem é esse K? K é o número de elementos, ó. K é o número de elementos de B, ó. K é o número de elementos de B, ou seja, do contradomínio. E quem é N? N é o número de elementos de A, que é do domínio. Então, no final das contas, basta pegar quantos elementos tem B e elevar a quantos elementos tem A. Então, fica a dica para poder resolver problemas desse tipo, tá? Tem uma outra dica que é para resolver problemas que vão envolver as funções injetoras, que inclusive já caiu na SpaceX, mas isso aí fica para depois de arranjo. Quando a gente estudar arranjo, eu comento com vocês, tá? Então, até mais. Olá, pessoal. Então, vamos retomar aqui. Vamos agora trabalhar a ideia de combinações simples e arranjos simples, tá? Vamos estudar nessa aula dois tipos de agrupamentos que podem ser formados com um certo número de elementos de um conjunto, que são as combinações simples e os arranjos simples. A palavra simples, essa palavra que nós estamos vendo aqui, ó, ela significa que usaremos elementos que são distintos, tá? Nós não vamos trabalhar nesse momento com elementos repetidos. Para terem uma ideia, na ESA, certa vez uma questão foi anulada porque eles colocaram lá uma combinação e tinha elementos repetidos. E aí a questão acabou sendo anulada, tá? Na verdade, era uma permutação com elementos repetidos. Perdão, era uma permutação com elementos repetidos e a questão acabou sendo anulada por esse detalhe, porque no edital da ESA estava simples, permutações simples, e eles cobraram a permutação com repetição. Em breve a gente vai estudar os agrupamentos com repetição. Lá na apostila vocês podem encontrar esses agrupamentos na parte que está lá, agrupamentos especiais, tá? Esses conceitos, eles são fáceis. O fundamental nesse momento é vocês conseguirem diferenciar um do outro, que é um problema que muitos têm, de não perceber o que é, ou quando usar combinações, ou quando usar arranjo. Então, vamos lá. Vamos começar com esse probleminha aqui, né? Com os elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, forme. Letra A, todos os subconjuntos com dois elementos. B, todos os pares ordenados de elementos distintos, tá? Então, respondendo a, vamos formar todos os subconjuntos. A gente sabe o que é subconjunto, porque eu já apresentei para vocês isso daqui. Então, vamos lá. Subconjuntos, a gente vai pegar o 1 primeiro e depois o 2. Vamos continuar pegando o 1 e depois o 3. O 1 de novo e agora o 4. Agora vamos pegar o 2 e agora o 3, porque se a gente pegar 3 e 1, o que acontece? Aliás, 2 e 1. Se a gente pegar 2 e 1, a gente vai pegar o 1 e o 2, né? Porque a ordem dos elementos dentro de um conjunto, eles não alteram aquele tipo de conjunto, tá?
E aqui a gente vai pegar agora o 2 e o 4. E agora o 3 conjunto. O 3 e o 4. Então, observando aqui e contando, a gente montou 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades ou 6 subconjuntos. 6 subconjuntos. Tá? Agora, respondendo a B, todos os pares ordenados de elementos distintos, tá? Então seria assim, vamos montar o par ordenado 1 e 2. E ao mesmo tempo já vamos inverter o 2 e 1, porque é diferente o par ordenado, né? Aqui a gente já tem a diferença, porque se for lá no plano cartesiano marcar esses dois pontos, eles vão estar em lugares diferentes. Agora vamos lá, 1 e o 3, já vamos inverter, 3 e 1, 1 e o 4, par ordenado, já vamos inverter, 4 e 1. Aí depois o 2 e o 3, o 3 e o 2, trocando a posição, tá? Agora o 2 e o 4, agora o 4 e o 2, agora o 3 e o 4, e o 4 e o 3. Tá, todos são diferentes, né? A ordem aqui ela é importante. No subconjunto a ordem não é importante. Mas vamos lá, depois a gente comenta. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos 12 pares ordenados, tá? 12 pares ordenados. Para continuar nosso estudo e entendimento, vamos responder as seguintes perguntas, né? Em que diferem os elementos do primeiro tipo? E em que diferem os elementos do segundo tipo? Nós sabemos que dois conjuntos eles são diferentes quando os elementos são diferentes. Então, só para a gente analisar a primeira ideia, vamos analisar essa primeira ideia. Quando a gente tem um conjunto formado pelos elementos AB, isso aqui é diferente do conjunto formado pelo elemento AC. Porque nós mudamos o elemento, um dos elementos foi alterado. Isso a gente diz que a gente mudou a natureza do elemento. Porém, o subconjunto, ou o conjunto nesse caso, AB, ele é igual ao conjunto BA. A ordem, ela não é importante para a gente na formação de subconjunto, tá? Agora, observem isso, porque depois a gente vai concluir, tá? Isso aqui é uma análise da primeira ideia, tá? Voltando lá, ó. Porque a gente percebe que se mudar a ordem desse cara aqui, ó, a gente vai ter a mesma coisa. Por isso que a gente nem mudou a ordem. A gente vai ter igual. Agora vamos analisar o par ordenado. O par ordenado, a gente sabe que quando a gente tem o par ordenado AB, ele é diferente do par ordenado AC. É claro, a gente está trabalhando aqui com elementos distintos, tá? C não é B, pensando dessa maneira. E a gente sabe também que o par ordenado AB, ele é diferente do par ordenado BA. Então, o par ordenado, ele é um subconjunto ordenado, tá? Falar em par ordenado é a mesma coisa que falar em subconjunto ordenado. A ordem importa no par ordenado. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que num subconjunto, que é aqui, subconjunto, quando a gente troca a ordem dos elementos, a gente não modifica, não criamos um novo agrupamento, né? Não criamos um novo subconjunto, permanece o mesmo subconjunto. Mas, porém, num par ordenado, se trocarmos a ordem dos seus elementos, obtemos um novo grupo, né? Os agrupamentos do primeiro tipo, que a gente estava comentando, eles são chamados, né? Agrupamento do primeiro tipo, eu vou escrever aqui, eles são chamados subconjuntos. E esses subconjuntos,
eles são chamados também de combinação simples. Então, quando a gente trata de subconjuntos de um conjunto, a gente está tratando de combinações simples. Depois a gente vai aplicar isso em problemas, né? Por enquanto, é mais para que vocês entendam da onde que surge, né, esses nomes. Então, quando a gente fala em subconjuntos, a gente está falando em combinações simples. Quando a gente está falando em par ordenado, ou... Deixa eu escrever aqui. Quando a gente está falando em par ordenado ou subconjunto ordenado, a gente pode chamar isso aqui de subconjunto ordenado. Ou seja, a ordem está influenciando na ideia. A gente chama isso aqui de arranjos simples. Então, devagarinho, a gente vai criando a ideia, né? Então, eu tenho um conjunto, eu achei os subconjuntos dele. Eu uso combinação ou uso arranjo? Ora, se a ordem dos elementos, quando a gente troca ali a ordem dos elementos, a gente não muda o subconjunto, então a gente tem que usar combinação. Se você está trabalhando com um conjunto, ou com um grupo de elementos, ou uma sequência de ideias, e ao mudar a ordem dos elementos, você altera a ideia, né? Então você tem um problema de arranjo. E é isso que a gente tem que ir lembrando. Agora eu vou definir, tá? A ideia de combinações simples e depois a gente define a ideia de arranjos simples. Então, vamos lá. Uma combinação dos n elementos, né? Uma combinação dos n elementos de um conjunto A tomados P a P ou de classe P, tá? É qualquer subconjunto de A que tenha P elementos. O número de combinações dos n elementos de P classe, ou de classe P, é indicado por... Agora eu vou colocar para vocês as indicações que normalmente vocês vão encontrar numa prova, tá? Então o símbolo é combinação de n tomado P a P, tá? Então a leitura, isso aqui é combinações de n elementos, n, de classe P ou que tenha P elementos ou tomado de P a P elementos, tá? Uma outra maneira de representar isso é assim, combinação de N com P lá em cima. Aparece de vez em quando esses símbolos, inclusive na lista de exercícios que vocês têm, e se eu não me engano, na lista, na apostila que eu passo para vocês, também tem esse símbolo aqui. Mas é mais uma questão de costume. Porque quando numa prova tiver um símbolo como esse, ele tem que explicar que símbolo é esse. Ou vocês podem usar ou representar a combinação pelo número binomial, aqui que entra a parte legal, ó, N classe P. Então, qualquer um desses representa a combinação. A minha ideia agora não é apresentar para vocês fórmulas ou cálculo. Porém, a combinação, de certa maneira, vocês já conhecem o número binomial e sabem, inclusive, como abrir o número binomial, porque a gente já fez exercício com ele. Então, o número binomial NP, ele tem uma expressão, né, uma formulazinha, que a gente pode abrir ela assim, ó, N fatorial, tá? P fatorial e N menos P fatorial. Então, a combinação vai utilizar essa mesma ideia que a gente já trabalhou. Então, não vai ser nenhuma novidade fazer o cálculo das combinações. Claro, tem alguns macetes que eu tenho que apresentar para vocês, mas essa é a ideia principal, tá? Agora vamos dar uma olhadinha na definição de arranjo simples. Vou voltar um pouquinho aqui. Então vamos lá, arranjo simples. A definição é arranjo dos n elementos de um conjunto A. Então tá, tu tem um conjunto A e tem dentro dele n elementos, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, tomados P a P. Tu percebe que essa parte aqui não muda nada em relação à combinação de classe P. É qualquer subconjunto ordenado. Aqui entra a diferença. Vamos voltar na anterior e a gente vai ver que aqui são só subconjunto. É qualquer subconjunto. Aqui é qualquer subconjunto ordenado. Então, ou seja, a ordem ela vai influenciar então no cálculo do arranjo, tá?
de A, é qualquer subconjunto ordenado de A que tenha P elementos. O número de arranjos dos N elementos de classe P é indicado por esse símbolo aqui, ó. É arranjo de N tomando P. Ou a gente pode escrever isso assim também, A, N tomando P. Pessoal, a fórmula do arranjo a gente vai ver na próxima aula, mas só para adiantar aqui um pouquinho, muitos já conhecem, outros estão vendo, né, pela primeira vez. A fórmula do arranjo é arranjo NP é igual. N é o maior número, até porque aqui está a ideia da variação do P. O P é um número entre 0 e N, podendo ser igual a 0 e podendo ser igual a N, tá? O N em cima, fatorial, e na parte de baixo, o N menos o P fatorial, tá? Então, conforme eu disse no início, essa aula é só para despertar essa ideia da onde surge o conceito das combinações simples e dos arranjos simples. Os cálculos, na verdade, nós vamos trabalhar na próxima aula, onde eu vou apresentar a fórmula, a aplicação, entrar nas permutações simples na próxima aula, tá? Então, terminar essa ideia geral, passar para os agrupamentos especiais, onde nós vamos estudar permutações com repetições, permutações circulares, e onde nós vamos trabalhar com arranjos também com elementos repetidos e com combinação com elementos repetidos. Tá? Então, isso nós vamos fazer nas próximas aulas. Tá? Então, tenham uma boa noite, um excelente final de semana, se cuidem e até a próxima.